Visto de Fora. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre com Begonha Inigas e Olivier Bonamici. Bem-vindos, boa noite, mais um Visto de Fora. Nós habitualmente começamos sempre com um tema mais distendido, mas esta semana impõe-se termos tempo para falarmos de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que morreu esta semana aos 88 anos de idade. O Papa contra a corrente, o Papa que veio do fim do mundo, como ele próprio dizia, o Papa dos pobres, o Papa do sorriso. Que palavras tem para definir o Papa Francisco? Começo por ti, Begonha. Que palavras para definir o Papa Francisco? Pois eu diria o Papa das pessoas. O Papa de todos, o Papa dos católicos de base, o Papa dos marxinados, o Papa dos que pensaban que estaban fora da Igrexa, mas que sentíanse e son católicos. O Papa humano, o Papa pessoa, o Papa que se recoñecía pecador e que continuaba a ir pelas ruas e a precisar de falar con as persoas fora do Vaticano. E o Papa que decidiu viver fora do Vaticano para poder ter liberdade para facer todo o que queria facer. Olivier, palavras para o Papa Francisco. Eu vou diferenciar, já está, a minha opinião e depois o que é que eu ouvi ali, porque ele não fazia unanimidade, portanto, Claro. e gostava de analisar depois isto e o porquê. Sim, vamos não a fazia isso daqui a unanimidade. pouco. Agora, a minha opinião Sim. pessoal, eu fiquei ultra triste, eu identificava muito com este Papa, não vou mentir, tenho 52 anos, conheci 3 Papas, acho eu, não é 3, exatamente, e é a primeira vez que eu me identifiquei totalmente com um Papa, totalmente em grande parte, vamos dizer assim. O seu antecessor, por exemplo, com todo o respeito, eu não me identificava em pouca coisa como ele. Bom, dito isto, porque para já escolher a escolha do nome, o meu santo preferido, e que sou católico assumido, foi sempre São Francisco de Assis. Portanto, eu tenho uma admiração pelo São Francisco de Assis. Depois, segundo ponto, o Papa Francisco, como dizia muito bem a Begonha, era o Papa dos pobres e recolocou para mim o drama da Igreja, não resolveu não, infelizmente lá, mas melhorou. Um dos defeitos, na minha opinião, da Igreja dos últimos tempos é haver um afastamento com a sua obra principal, a obra que devia ser a da Igreja, é tratar da pobreza. E a razão pela qual muitas pessoas, infelizmente, se afastaram da Igreja é exatamente por causa disso. E na minha opinião, ele conseguiu isto. E porquê que ele é tão popular até junto dos não-crentes? Temos que pensar nisto. Sim. As maiores críticas, e vamos analisar mais adiante, tem mais a ver com uma corrente do catolicismo. Uma certa corrente do catolicismo. Mas nunca havia um Papa tão popular junto dos não-crentes. E quando isto acontece, a palavra do Evangelho, por assim dizer, vamos dizer isso para terminar, ele é um pouco como Jesus Cristo. Jesus Cristo falava com toda a gente. Por iso é Begonha. o Papa dos pobres, o Papa dos católicos de base. Era ese Papa que facía falta. Ese Papa que chegaba a todas as persoas e que defendía e ele mesmo vivía así como con o que defende o noso Evangelio, non é? Por iso é tan importante e acho que a súa impronta nesta vida non há ninguén indispensável, mas há persoas que deixan unha marca profundíssima e a história o dirá. Ainda assim, e o Olivier quer debater este tema, não terá e não foi um Papa Sim. de unanimidades. Sem dúvida. Do ponto de vista europeu, já que estamos aqui no Visto Fora e falamos, Sim, sim. e analisamos a atualidade europeia, ele nem sempre foi favorável, Begonha, às diretrizes da União Europeia. Por exemplo, quando a Europa debate a necessidade de reforçar o setor da defesa, Francisco foi sempre contra a lógica do armamento. Foi, de facto, a voz contra a corrente na Exactamente, Europa? o estás a definir moito ben. A voz contra a corrente. E depois, o feito dele se definir como pecador
e reconhecer, por exemplo, que non tiña feito o suficiente para defender os seus irmãos jesuítas, non é? Na época da ditadura, aínda que ele estivese a axudar a moitas persoas que tiñan sido perseguidas en segredo nos conventos e nas casas dos jesuítas sin que subese o regime da ditadura. Mas ele ficou sempre esa mágoa de non facer suficiente e ficar calado con un réxime dictatorial. Falo isto porque ele, como pecador que se definía así, porque todos somos pecadores, non é? Dicía e defendía unha serie, ia contracorrente. Era ese papa exactamente que ia contracorrente. E entón, era esa voz crítica precisa nos momentos críticos. Porque estamos a viver un momento crítico. Por iso, eu fiquei totalmente... E há unha coisa na que coincido con Olivier. Non somos, Olivier e eu, moito diferentes, mas depois temos unha base que é común, que é a base católica, a base da nosa educación católica, ele nos jesuítas é unha compañía de María, que é a parte feminina dos jesuítas. Defendemos unha igrexa como a que defendía o Papa Francisco e sentimos a súa perdida porque esa é a igrexa na que nos sentimos identificados. Por iso é preciso o Evangelio Jesus Cristo que defendía a contracorrente, non é? Ele morreu porque ia contracorrente. No caso do Papa, ele sufreu até o fin e non foi moito, digamos, a par dos grandes gobernantes. Porque temos o caso dos Estados Unidos, temos o caso do seu país, ni os peronistas, que había quen o acusaba de peronista, mas ni os peronistas gostaban dele, nin siquiera agora o Milei, o presidente actual, gosta dele. Os grandes dictadores internacionais tamén non gostan dele. Por qué? Porque le vai contra a corrente. E na Europa, no caso da guerra da Ucrania, ele foi o grande defensor tamén do Zelensky, recebeu o Zelensky varias veces, de feito, o Zelensky estará no sábado no funeral, mas tamén ele defendía sobre todo a paz. É normal, a Igrexa vai defender sempre a paz, non vai defender a guerra. Defende o reforço do armamento. É curioso, Olivier, vocês dois sublinharam que foi o Papa que atraiu e que, enfim, agradou, digamos assim, a pessoas que nem sequer são católicas, mas ao mesmo tempo não foi um Papa da unanimidade. Como é que caracterizas o trabalho do Papa? Foi a voz, como dizia, da moderação na Europa em tempos difíceis, por exemplo? A partir do momento em que tu falas muito, que era o caso dele, dos migrantes e do acolhimento e do respeito e tudo isso, é claro que uma grande parte da extrema-direita não podia gostar desse discurso, não é? O que me marcou é ver uma sondagem em França esta semana do Le Figaro, jornal de direita moderada. Fizeram perguntas sobre se o Papa Francisco tinha sido bom Papa ou não. 70% das pessoas responderam sim, 30%, é enorme o número, 30% responderam que não. E conheço muita gente da minha família. É muito, mas conheço muita gente da minha amigos, tudo isso, familiares católicos, não gostavam nada do Papa Francisco, porque consideravam que era um Papa wokista. Aliás, o Philippe de Villiers, que é uma grande figura da direita nacionalista em França, católica assumida, só fala do seu amor, fala muitas vezes do seu amor por Deus na televisão francesa, e ele odiava o Papa Francisco. Ele disse que era um Papa wokista, que só falava das minorias, dizia ele. E Gilles Evans, que ironia da história. Espero que não seja um sinal. Mas a última pessoa pública que ele viu foi Gilles Evans, personagem política. Gilles Evans, isto quer ver que me revolta a mim como cristão, está sempre a usar o nome de Deus, não é, para fazer a propagação de ideias, para mim, nojentas, se me permitem. Por exemplo, ele fala muito pouco cristãs, digamos assim. Exato. Quando ele fala de Santo Agostinho, Gilles Evans tem a lata de falar de Santo Agostinho dizendo, mas isto da extrema-direita usam muitas vezes isto, que é a ideia de primeiro a minha mãe, depois o vizinho, depois a pessoa da minha aldeia, depois alguém na Europa e depois alguém do mundo. Ou seja, é normal que sejamos mais próximos da nossa mãe. Sim. Mas e o que é que o Papa respondeu? O Papa responde de forma correta. Tu é completamente errada. Eu, claro que sim, posso preferir a minha mãe, a mãe da Begonha, ou a tua mãe, que eu nem conheço, mas eu tenho que, antes de tudo, englobar isto no amor.
E para todos. Que raio de história é esta? De fazer uma classificação da minha mãe versus a tua mãe do Sérgio, a mãe da Begói. Mas que é isto? E depois há outra coisa, Sérgio, se me permitires. Sim, claro que sim. Xa que estamos a analisar tamén o relacionamento tamén con a Europa, os asuntos da Europa e todo iso, temos o tema da inmigração. E para mí é un tema marcante no pontificado uma das primeiras viagens é Lampedusa. De Francisco. Marcante desde o primeiro momento. Exatamente. Eu recomendo aos nosos ouvintes, se non viran, e se viran que volten outra vez a ver, o filme Dois Papas. Sim. Ok? O filme Dois Papas, do Meireles, porque é fantástico. Son dúas personalidades diferentes, Bento XVI e o Papa Francisco, e pódese perceber perfeitamente a personalidade tamén do propio Papa Francisco. Mas no caso da inmigración, realmente ele desde o primeiro día, o primeiro que ele fez, além de ir a rezar a Basílica de onde vai ser depois enterrado, de Santa María la Maior. Santa Maria Maior, sim. Além disso, foi viajar a Lesbos. Exato. Ok? E então, é algo incrível em qualquer papa até esse momento. Mas como dizia o Olivier, houve setores da sociedade europeia e não só que encontraram nestas ações do Papa um movimento. Claro, era preciso que quando alguém tenta mudar as coisas, acontece isto. Exatamente. Não há unanimidade. Mas obrigou ou não a Europa, por exemplo, a refletir melhor sobre a imigração, sobre temas fraturantes. Sem dúvida. Ele foi, como dizíamos há um momento, essa mirada crítica. Ese árbitro tamén que axudou, esa persoa que ouvía, mas que falaba cando tiña de falar e que escollía as viaxes que tiña de escoller, porque ir ao limite da Europa, ao fin da Europa, xusto, quasi depois diso está o mar e África, a falar e a receber os migrantes e a pôr o dedo na llaga precisamente dese problema, foi o que fez mudar até a propia Angela Merkel, lembren, então a chanceler da Alemanha, a mudar a propia política da Alemanha e tamén a facer o posible para mudar, que depois foi así, a política europea e que depois outros gobernos, como por exemplo o goberno español, non é, se abanderaran desde o primeiro momento en defensa Concordas, tamén dos Olivier, migrantes. a ação do Papa Francisco mudou muito a linha europeia em determinados temas, desde logo na imigração e também nos temas eventualmente mais fraturantes e a forma de ter uma visão mais inclusiva da sociedade. Eu diria que não sei se mudou muito. Ou pelo menos ajudou a refletir, ou obrigou a refletir, entre aspas. Eu acho que ele estava contra os ventos e marés. É que o discurso atual na Europa é exatamente o contrário do Papa. Inicialmente só havia a extrema-direita da húngara, de Orbán, que dizia isto. Depois, mesmo quando Salvini era ministro da Administração Interna na Itália, eu lembro muito bem que era contra a posição do Papa sobre os migrantes. Só que a extrema-direita está cada vez a aparecer na Europa. E, de facto, o Papa, com os discursos, era uma espécie de pequena ilha de discurso no meio da Europa. Agora, ele estava no seu papel. O que é que a extrema-direita se esquece? É que, para já, de facto, qualquer político tem o direito, na minha opinião, seja de extrema-direita, extrema-esquerda, sei lá, de qualquer partido, de ser contra a migração massiva. Tem o direito. Isto não é ser mau cristão de ser isto. Não estou a ver. Hein? Agora, o Papa esteve sempre no seu papel para acolher o outro. Mas como é que tu podes lamentar e criticar um Papa quando o Papa vai ver os migrantes em Lampedusa? Não foi ele que chamou os migrantes, boa tarde, olha, desculpa lá, tens que invadir, sei lá, a Alemanha ou a França ou a Espanha. Não, ele está no seu papel de homem de fé. Não, e nós quando estudamos o Evangelho, e como católicos, conhecemos o Evangelho, o que defende, e o Papa em todo momento defendeu e ele pôs em marcha e tentou pôr em marcha mudanças que vão ao caminho precisamente do que defende o Evangelho. Isto é o fundamental, então, porque nós nos tínhamos a Igreja ficaba muito longe, sobretudo a Cúria. Ele distanciou-se totalmente da Cúria. Como se tem dito, o Papa Francisco aproximou a Igreja das pessoas. Dentro da Igreja, eu conheço bastante bem a Igreja por dentro,
porque traballei tamén moitos anos como correspondente da cadena COPE, que como a Renascença, non é? Que é da Conferencia Episcopal Española, e anteriormente fui membro fundacional da Televisão Católica de España, 3TV, antes de vir a Portugal. Por tanto, coñezo moito ben a Igrexa Católica por dentro, os movimentos, a heteroxeneidade, que como coñecen moitos dos nosos ouvintes, e había unha serie de movimentos antes de chegar o Papa Francisco que tiñan moito poder dentro da Igrexa. E o Papa Francisco que tentou foi equilibrar que eses movimentos máis ortodoxos non tivesen ou non tiveran ou continuaran a ter tanto poder, falou con todos, iso sí, mas tentou equilibrar, aproximar a Igrexa a todos, porque a Igrexa se tiña alonxado, ficado longe de grande parte dos católicos que sentían que estaban órfãos, que tiñan ficado órfãos. Peço rapidamente então só aqui uma imagem que vos peço, como é que, já há pouco dizias, Olivier, houve uma sondagem sobre o Papa Francisco em França, 70% consideraram positivo o pontificado e gostavam de Francisco, mas qual é a imagem que França tem do pontificado do Papa Francisco e do Papa Francisco? Rapidamente, como eu disse, uma grande parte da extrema-direita não gostava do Papa Francisco. Uma parte da direita também não gostava dele. A esquerda, estranhamente, curiosamente, gostava muito do Papa Francisco, mas eu diria que são os não-crentes que fazem a diferença com os outros papas. Os não-crentes em França, de forma global, gostavam muito do Papa Francisco. A imagem dele está a imagem ligada à questão da pobreza. No entanto, uma situação complicada entre a França e Papa Francisco tem a ver com o facto que a França é um dos países com a laicidade extrema, ou seja, basicamente, a França não é como Portugal, não é como a Espanha, não é como a Itália, liga imenso a questão da laicidade. Por exemplo, impossível em França ver uma creche de Natal numa escola pública. É impensável. Ver Jesus Cristo, um espetáculo com meninos de Jesus Cristo da escola pública. Impensável. O próprio primeiro-ministro francês, François Bayrou, é católico, praticante. Bem, mas ele não admite uma referência à igreja no seu discurso. Não admite mesmo. Até em França há uma separação total, até diria às vezes exagerada, isto é uma opinião minha, e por isso havia às vezes com o Papa Francisco alguma incompreensão por causa desta particularidade francesa. Imagem do Papa Francisco em Espanha, Begoña, rapidamente. Em Espanha, em termos xerais, boa. Acontece tamén un bocado como o que explicaba Olivier, que a esquerda tamén sentese moito identificada con ele. É normal, a mensaxe do Evangelio, ás veces a propia esquerda tamén apoiou esa mensaxe, non é? Mas non é iso só, é que tamén é verdade que os partidos políticos en España, por exemplo, aliás Vox de extrema direita, lóxicamente criticou o Papa Francisco porque ele non defendía os valores da extrema direita, non é? Mas é verdade que o Partido Popular, por exemplo, en España sempre defendeu e dizer non foi crítico para nada con o Papa Francisco. E depois, é verdade que o goberno español, o goberno actual, que é de esquerda, de coaligação, de esquerda e con un bocado tamén da extrema esquerda, foi o primeiro na Europa en decretar 3 días de luto oficial, precisamente, en España, e en anunciar tamén que os reis de España estarán no funeral de sábado. Mas depois, é verdade que en España non está todo tan separado, a Igrexa Católica, como no caso da França, coa laicidade da Igrexa Católica con o resto das persoas, porque de feito temos moitos colexios que son concertados da Igrexa Católica, que iso é fantástico, por exemplo, os salesianos, jesuítas. En España é un ensino concertado que pagase tipo 50 euros por mes e non é privado como aquí en Portugal, e é o mesmo tipo de ensino. É dizer, continúa a haber un bon relacionamento entre a Igrexa e o Estado, aínda que estés separado, e é verdade que há unha serie de temas polémicos, mas o Papa Francisco axudou tamén diplomáticamente até todo o que ten a ver con o Valle dos Caídos, onde está enterrado, ou estaba enterrado o Xeral Franco, que xa non está, o ditador. Há unha serie de temas que ele axudou tamén a que non ficasen tan polémicos, non é? Por iso o relacionamento pode-se dizer que é bom e que as pessoas em Espanha gostam dele. Muito bem. Está feita a análise do legado do Papa Francisco e da sua relação com a Europa. Vamos continuar a falar do Papa Francisco, mas sobre a sua relação com Portugal. Eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E como olhar para a relação do Papa Francisco com Portugal? Visto de fora, Olivier, como é que tu acompanhaste? O Papa esteve 2 vezes em Portugal, com momentos de profundo significado. Em Fátima, em 2017, com centenas de milhares de pessoas, com momentos bastante simbólicos, e depois a Jornada Mundial da Juventude. Como é que, visto de fora, acompanhaste a passagem do Papa por Portugal e o seu relacionamento com este país? Eu diria um relacionamento, enquanto havia algumas, como eu falei há pouco com a França, não era totalmente incrível, mas havia uma parte sim que adorava e depois expliquei tudo. Não? Mas agora Portugal não. Em Portugal eu acho que o que eu vi era uma relação extraordinária. Ou seja, um acolhimento brutal. E também tem a ver com a questão da laicidade, que é assim, os portugueses não estão tão ligados, apesar de Portugal ser um país laico, segundo a lei, mas não há esta ligação forte à laicidade. Isto também, o facto, eu lembro-me, posso-vos contar, como estamos no Visto de Fora, estávamos na Páscoa recentemente, e é engraçado, as pessoas iam embora da Renascença ou de qualquer sítio, as pessoas desejavam uma boa Páscoa. E pensei, caramba, mas durante 25 anos em França, ninguém me desejou uma boa Páscoa. Ou seja, quando estávamos com os amigos, não é? Tipo, não fazia parte da mentalidade. A Páscoa é mais uma festa cultural do que religiosa, como expliquei na última semana. E aqui reouvi isto, um país que é... Não sei, os portugueses não vão tanto a missa, que eu saiba, como antigamente. Sim. No entanto, há ainda estes hábitos, não é? Mesmo quando há um estádio de futebol, às vezes, ele é a bênção do padre. É verdade, isto é uma coisa em França, faz isto, é a revolução. Uma curiosidade, Olivier, há o equivalente... E só para terminar, eu estive recentemente numa romaria, há muitas romarias em Portugal, estive na romaria este fim de semana, esta semana, aliás, em Moita, numa romaria, e quando vi uma procissão religiosa com a Virgem Maria dentro eu pensei, lá está, ainda há esta importância, ainda há esta influência, ainda há este peso, entre aspas, não é, da religião forte, este peso forte da religião em Portugal. É só uma curiosidade muito rapidamente, há o equivalente, Olivier, em França, a uma rádio Renascença, a uma rádio COPE? Não há. Eu comecei, numa rádio católica, eu tinha 2 ouvintes, a minha mãe e o meu avô, mas nós fazíamos o nome do Pai, como se diz, a bênção, como se diz em português? Nome do Pai, sim, o Pai Nosso. O Pai Nosso, exatamente. O Pai Nosso, notre Père em francês, o Pai Nosso, antes de começar a conferência da redação. Mas nós tínhamos 2 ouvintes. Portanto, em França, uma rádio que seja ela católica, uma rádio ligada ao Islão, uma rádio ligada a uma religião judaica, não pode ter uma grande audiência, não faz parte da cultura francesa. Já em Espanha sabemos que há a Rádio COPE, Begonha, mas exatamente, que é líder, como Renascença, exato. Mas neste espaço eu pergunto como é que olhaste para a relação do Papa Francisco com Portugal? Pois olhei desde o primeiro momento con moita emoción. Primeiro, porque pude acompañar ese relacionamento, esa relación como correspondente, e tive a sorte e o privilexio, até coincidín contigo en Fátima, non é? Naquela viaxe histórica de 2017, onde eu estive tamén con vos, pronto, partillei moitos momentos con os colegas da Renascença, e foi unha viaxe de feito especial. E con un bocado de inversa tamén saudável, porque o Papa Francisco nunca esteve como Papa en España. Nunca esteve, nunca fez unha viaxe. Ele explicou moitas veces, e de feito explicou nunha grande entrevista que concedeu ao Carlos Herrera, que é o grande comunicador da radio en España e o grande comunicador da COPE, explicou precisamente isto, porque ele escolleu tamén as periferias, escolleu os países que consideraba que era preciso apoiar máis, e no caso de España ele consideraba que estaba, digamos, todo pelo bon camiño. No caso de Portugal, acho que foi moito sentimental para ele. Por qué? Porque ele tiña moita devoção mariana. Exato. Como aconteceu tamén con os anteriores papas, porque de feito aconteceu con João Paulo II, aconteceu con Bento XVI, mas ele de feito vai ser enterrado nunha basílica mariana, non é? Por iso, ele tiña grande devoção pela Virxen de Fátima desde sempre, considerou que Fátima tiña de ter un lugar importante, considerou tamén con a canonización tamén, e coincidiu tamén un momento tamén o centenario de Fátima, das aparições e demais, e nese momento le tiña de dar esa forza, neses 100 anos
das aparições de Fátima, tiña de dar esa forza a Fátima e a Portugal. Apostou por Portugal e, de feito, naquela primeira viaxe se tiña falado se ele iría depois a Santiago de Compostela, España, como fez, de feito, Bento XVI anos antes, en 2010, cando esteve en Fátima. Mas non, ele escolleu Portugal. Escolleu e defendeu moitos portugueses. E como é que vês a criação de cardeais, de vários cardeais? Claro, e depois que neste momento temos 4 cardeais, isto teñen de saber os nosos eleitores, os nosos ouvintes, temos 4... Eleitores são eles, agora no próximo conclave. Temos 4 cardeais eleitores portugueses e temos 4 cardeais eleitores espanhóis. É dizer, Espanha é moito maior. Espanha ten 40 millóns, 40 e tal de habitantes. Pois vexo esa eleição dos cardeais portugueses, o Tolentino de Mendoza e o Padre Américo. Pronto, sim. Cardeal Américo, mas para mí é o Padre Américo porque o coñecín desde que ele presidía a Renascença. Mas realmente ele demostrou a súa personalidade e a súa aposta en pastores, digamos, que van a par tamén do que ele defende. No caso de Tolentino de Mendoza, un intelectual, como todos sabemos, e ten un cargo intelectual muito importante dentro do Vaticano. Mas passa tudo pela forma como o Papa Francisco também quis reformar de exatamente, alguma forma a Igreja, porque iso que nós vivemos en Portugal, ele o fez, por exemplo, en España, con a nomeação de determinados cardeais, o fez nos outros países, nomeou cardeais onde nunca antes tiña habido cardeais en países da periferia. Portanto, neste momento, na eleição, no próximo conclave, que xa falaremos nos próximos programas sobre iso, vamos a ter 100 cardeais, prácticamente os 100 e pouco, dos que ele nomeou, que isso não significa que depois vai a sair um Papa diferente. Como ele. Exatamente. Não é? Isso são outras. Mas ele apostou por Portugal e depois a Jornada Mundial da Juventude, que eu não vivi xa como correspondente, foi máxica, foi especial, foi única. Lembre-se todas as críticas que tiña recibido a organização inicialmente, até o próprio Cardeal Américo, e depois como ele foi premiado pelo próprio Papa e é un dos cardeais máis novos dos que agora van a escoller o novo Papa. Muito portanto, o relacionamento con Portugal non podía ser mellor. Está feito o olhar da relação do Papa Francisco com Portugal. Neste Visto de Fora, não deixamos de avançar para aquele momento em que eu pergunto-vos sobre questões específicas de Portugal. Índice de Tugalidade. O que é um geco? Vocês sabem o que é um geco? Um geco? Sim. Um animal. Pode ser, está quente. Pode ser. Geco é um animal com uma garganta grande, ou seja, alguém que fala muito. Não necessariamente. Falar. Eu não sei. Não. Um geco para mim é um animal. Mas estás próximo. Estás próximo. Pode ser arrogante. Não, pode ser um animal. Pode ser um animal. É uma expressão típica da região do Douro e que tem 2 significados, um dos quais pode ser um animal. O geco é Dou-vos mais 15 segundos? Não, eu não. Neste caso, porque às vezes ainda digo alguma coisa porque estou a relacionar, mas neste caso eu desconheço. Geco é uma expressão da região do Douro com 2 significados. Por um lado, pode ser utilizada para identificar um cão. É verdade, não sabia. Vocês não têm algum geco? Não sei se têm algum geco. Não. Por outro lado, pode servir para fazer referência a uma dívida que não se tenciona pagar. Eu tenho aqui um geco. Quem tem um geco? Eu não tenho, atenção, eu não tenho geco nenhum. Não sou caloteiro. Vocês também não têm nenhum geco, pois não? Nem numa dimensão, nem da outra. Eu não tenho. Que eu saiba, não sei. Fica essa garantia. Avançamos então para o positivo e negativo. Negativo, Begonha, desta semana. Sí, o negativo, depois de voltar, como ben saben, eu estive en España na Semana Santa, unha parte en Santiago de Compostela e outra parte na Rioja, como xa expliquei no programa pasado, e depois no domingo de Pascua, depois dun excelente almozo e todo iso, era un momento de voltar, claro, tiñamos de voltar a Lisboa, e claro, cando chegamos a 100 kilómetros de Lisboa, que aconteceu? Que todos voltábamos, todos quisemos aproveitar o máximo, que é o típico. E que aconteceu? Filas e filas e filas e filas de carros. Oia, estivemos como 2 horas e tal, e o que acontece tantas veces na autoestrada aún, que sempre, cando há tanta fila, sempre há algún accidente. Non sei por qué, mas sempre é igual.
houve 2 acidentes, nós parados, estás cansado, a desexar chegar, e todas as persoas, e eu a pensar, por que todos decidimos voltar á mesma hora? Porque eu nisso sou Parece que é muito combinado, portuguesa. não é? Aproveitar até o fim, aproveitar o máximo, não é? Para não un bocadinho máis. Agora vamos parar a almoçar porque é o domingo de Pascua. Agora vamos non sei que. Sim. E depois, claro, chegas tardísimo, cansada, de rastros, E todos depois à de mesma ter hora. apañado un engarrafamento, mas como o que costuma acontecer sempre, não é? Sempre é igual. Olivier, negativo da semana. O negativo, eu falei há pouco, na terça-feira de manhã assisti à partida da Romaria a cavalo entre Moite e Viana do Alentejo, 5 dias de cavalo de Romaria, e o negativo para mim é algo que eu já abordei aqui, mas que já começa a me irritar sinceramente, que é a falta de divulgação do património português. A Romaria nem tem uma página na internet específica, eu não entendo. Eu não entendo como é que um país com tanta tradição bonita verdade. é uma vergonha autêntica, é que só tem uma página no Facebook, ou seja, uma pessoa não sabe como é que nasce esta Romaria. Como é que ela nasce? Certamente os responsáveis Não, mas é estão a ouvir-te, inacreditável. Olivier, e vão corrigir essa falha, certamente. Não, mas é que é inacreditável. Não, mas eu disse, não, eu liguei para a organização e disse, isto não é verdade. Não, mas tem uma página. Ah, não, é só uma página Facebook. Página Facebook, eu digo a programação, mas eu não quero isto. O que eu quero é porquê a Romaria, porquê, como, tudo isto. Não há. Não há. Ou seja, algo de mágico, culturalmente forte, com tradição, com gastronomia, Mas não há com informação. cultura, com a história, divulgação nula. Devia haver em Portugal um Ministério do Património para o das tradições. sei lá, Ministério o nome do que querem, Património. porque isto não pode ser, isto é uma vergonha. É Mas uma é verdade sugestão que isto fabulosa. acontece. Ministério do Património. Mas isto acontece com muita coisa em Isto é Portugal. inacreditável. O mellor sempre o estás a descobrir e Não, ninguén mas isto coñece. não entendo. É verdade, é verdade. Vamos ao positivo, Begonha. Pois o positivo, alén da impronta que deixou o Papa Francisco, porque agora, cando nós coñecemos a noticia da morte do Papa Francisco, eu ainda estoume a recuperar, non é? Da impresao, depois de ver no domingo de Pascua ele na Praça de San Pedro. Mas non é iso só, é esa forza que agora estamos a sentir todos os católicos, esa forza que ele tamén nos está a transmitir, e que agora este movimento tamén de homenaxe, porque acho que esta homenaxe que se vai producir, porque ainda están a comezar as Sim. persoas a chegar, a se despedir, mas é que vai ser incrível isto. Vai ser, nos próximos días, nas próximas semanas, a súa falta vai ser incrível. E entón acho que se está a producir tamén un movimento, os propios católicos estamos a sentirse a súa falta e a pedir moito para que este movimento tamén continue. Iso o FSL. Mas agora vou ser un bocadiño máis banal rapidamente. e vou falar de gastronomía. Ah. Aquí non vai falar só Olivier da feira esta da mota e dos cavalos. Vamos a Non. isso, vamos a isso então. Vamos ver. No día de domingo de Pascua, como expliquei, era domingo de Pascua, non é? Entón tiñamos de parar a almorzar e que tiñamos de comer? Estábamos perto de Valladolid, en España aínda, e tiñamos de comer un lechón, un bon lechón. Que lechón é un leitao, É un leitao. ok? Mas a moda de Castela e León, que é fantástico. É paramos diferente da bairrada, na portanto. mellor vila que há, considerada en toda Castela e León, que é Alaejos, así se pronuncia en español, Alaejos, con xota, onde se prepara o leitao ao estilo de Castela e León. Olla, un leitao espectacular. E tamén Maravilloso. lembro tamén como o mellor da semana gastronómicamente, da Semana Santa, esas pochas con ameixoas que eu comí, que son as pochas. As pochas é un feixao fresco mesmo, e aínda legume, verdura, hortaliza fresca, con ameixoas ao estilo da Rioja, que eu comín regado con Isto é- un viño esta da hora da Rioja noite estás a dar fome, espectacular na Isso miña é verdade. terra. É como o mellor, sin dúbida, o bem. mellor. Positivo, Olivier. É algo gastronómico ou algo diferente? Um pouco positivo essa semana, a minha vida. Quando eu digo isto, porque Muito a minha bem. vida é positiva. Eu pensei assim, mas que sorte é que eu tenho, porque através de duas coisas que eu fiz, sábado fui dar um pequeno passeio no Ribatejo, na cidade de Corus, e jantei num restaurante, estava cheio de fome.
mas há algo que você não imagina. Quando estou cheio de fome, e comi 2 pratos, algo raríssimo, mas ultimamente, tenho que ter mais cuidado, mas no entanto, desta vez não tive cuidado. 2 pratos do dia comi, 2 pratos do Para dia. jantar? Para jantar, só. Mas Arroz, sozinho. Portanto, ou seja, comi sozinho, estava acompanhado, mas eu comi 2 pratos sozinho. Arroz de cabidela e pezinhos de coentrada. Tudo isso para tudo jantar? Isso para mim e tudo, acabei tudo. Limpei tudo. O outro ponto positivo da semana. Isto foi sábado. Na terça-feira assisti, como já disse, e como na Romaria. dormiste depois? Como? Pois. Dormiste bem? Sim, dormi razoavelmente bem. De barriga cheia. Terça-feira, Romaria, como eu disse, de cavalo de moita e Viana de Alentejo. Falei do negativo há pouco, da falta de divulgação, agora o positivo. Que magia! Que magia, ou seja, a ver eu adoro as romarias, adoro a elegância dos cavalos. Fui educado os anos, não tinha nascido, mas fui educado com o western de John Wayne, de Gary Cooper. Ver tudo isto, 350 cavalos. 350 cavalos, com carroças, uma magia, a ver a procissão religiosa, tudo isto, e pensei sim, Papa Francisco, a vida é bela. Exatamente, Muito a vida bem. é bela. Exatamente. Muito obrigado pelas vossas escolhas e pela forma também como falaram do Papa Francisco neste Visto de Fora, que regressa daqui a 15 dias, porque na próxima quinta-feira é dia 1 de maio, dia do Trabalhador, é portanto feriado. Um abraço, até daqui a 15 dias. Abraço, boa noite. Visto de Fora.